Fala galera, Leandro Cabral aqui, canal 500 Pratas para mais um vídeo. Esse aqui é o quadro onde eu respondo as perguntas que vocês me mandam lá pelo Instagram durante a semana. Tenho várias perguntas aqui que eu selecionei, vamos trabalhar todas elas aqui. Se é a sua primeira vez por aqui, eu sou um brasileiro real como você, que já fui ferrado na vida, dei a volta por cima, alcancei minha liberdade financeira e hoje eu tô aqui para ajudar você a alcançar a sua também, ensinando aí, né, toda a trajetória que eu tracei para chegar no nível que eu cheguei. E se você não me segue no Instagram ainda, é Leandro500Pratas, lá eu vou ajudar você também, vou abrir a caixinha de pergunta, cuide porque tem muito golpista, tá? Bota um Leandro sem o O, Leandro500Pratas com um simbolozinho no final ali, e aí chama você no privado, chama os seguidores 500 Pratas no privado para dar o golpe, tá? Então estão oferecendo gestão de carteira, de criptomoeda, gente, eu não ofereço gestão de carteira nenhuma. Se alguém entrar em contato com você, é golpe, tá? Já abrimos boletim de ocorrência, estamos cuidando disso aí. Infelizmente é assim, né? Tem gente que não tem conhecimento na vida, não quer estudar para se desenvolver, né? Aí a única forma é dando golpe nos outros. Então tomem cuidado com os golpes que tem tão cheio por aí e aqui a gente ensina você a fazer sozinho, tá? E a gente não oferece nenhum tipo de gestão do seu próprio patrimônio. Se alguém oferecer em nome do 500 Pratas, é golpe. Vamos lá! Então, eu tenho algumas perguntinhas aqui, né? E sem mais, vamos para elas. Começando aqui, o Estevão perguntou assim: Leandro, entrando com 50 mil, aportando 1.000 por mês e reinvestindo os dividendos, quanto tempo para chegar na liberdade financeira? Pô, Estevão, isso aqui, cara, depende muito do nível da sua carteira. Porque se você quer ver só, tem que calcular, né? Você pode calcular e eu até te ajudo a fazer isso porque eu tenho uma planilha para fazer isso. Eu vou mostrar aqui já para a gente começar. Então, olha só, essa planilha aqui, que inclusive eu disponibilizo para vocês, vou deixar o link aqui na descrição, é só clicar ali em planilhas e você consegue baixar, tá? Essa planilha aqui, ó, eu consigo fazer a simulação do seu caso. Por exemplo, eu coloco aqui, ó, patrimônio, só editem as células amarelas, tá? E essa aqui é a planilha de gestão financeira, né? Lá no final a gente tem a aba meta aqui, ó. Então vamos trabalhar na aba meta. 50 mil é o seu caso, você tem aqui. Beleza. Aí você me diz que você aporta 1.000 por mês. Agora, já faltou uma informação importante aqui, porque você me perguntou quanto tempo para chegar na liberdade financeira. Depende do seu custo de vida. Então, como eu coloquei aqui, ó, que o seu custo de vida é 3.000 reais por mês, tá? E aí você aporta 1.000 por mês. Bom, temos mais duas variáveis aqui. Primeiro, qual que vai ser a renda, a valorização que você vai conseguir, o crescimento de dividendos, o ganho de capital dessa sua carteira ao ano, ao longo desse período todo aí, reinvestindo os dividendos. Se você conseguir 1% ao mês, nos patamares atuais, por exemplo, não é difícil você conseguir isso, e a gente considerar que nesse período todo de acúmulo, você estaria exposto aí a uma inflação de 0,5%, isso aqui é importante, porque se o seu custo de vida é 3.000 hoje, daqui a 10, 20 anos vai ser mais, depende da inflação, então eu coloco a inflação no cálculo. Diante desse cenário, veja que a linha azul, que é a renda real livre de inflação, e a linha vermelha, que é o seu custo de vida, elas se cruzam lá no mês 240. Então você levaria 240 meses para fazer isso, certo? Agora, olha só, vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar que o seu custo de vida ele é R$ 2.500. A linha já se cruzaria lá no mês 200. Já baixamos bastante isso aqui. Pô, Leandro, estou estudando pra caramba, fiz o curso da Estratégia 500 Pratas, sei escolher um bom ativo para ter na minha carteira, consigo 1,3% de rendimento. Essa linha se cruza lá no mês 120, por ali, né? Não dá nem para ver direito, mas é ali pelo mês 120. Ou seja, reduzimos aqui nas simulações de 20 para 10 anos. Ficou mais ou menos dentro dessa faixa aí o tempo para você chegar na liberdade financeira. E agora, como é que faz? Faz os testes. Tá aqui a planilha, baixa a planilha e faz os testes aí para você ver como é que fica no seu caso. Beleza? Então, acho que está respondido, Estevão. O Kaique perguntou, qual a influência do IPCA sobre os FIIs que estão atrelados a ele? Bom, Kaique, imagina o seguinte, imagina que você tem um apartamento, você colocou um inquilino lá, alugou esse apartamento, R$ 1.000 por mês. E aí você coloca assim para ele, ó, no contrato,
vamos ajustar o valor do aluguel mensalmente pela inflação, beleza? Aí fechou uma inflação de 1% no primeiro mês. Você já vai ter que cobrar no outro mês 1.010 de aluguel. 1% de inflação. No outro mês, pô, deu mais um pico de inflação aqui, 2% no mês. Uma inflação quase bem exagerada aqui, né? Pô, vamos calcular ali, vai dar, já tem em cima do 1.010 aí, né? Vai dar ali 1.030 e poucos o aluguel. Então, e se não existir inflação, você vai continuar cobrando R$1.000. Por que eu te dei esse exemplo? Porque é a mesma coisa que acontece com os fundos imobiliários, tá? Quando tem um contrato atrelado à inflação, então quanto maior a inflação, mais o inquilino tem que pagar e esse pagamento vem para nós cotistas, tá? Então repassa para a gente esse pagamento. Quanto mais alta a inflação, mais a gente recebe de dividendos. E aqui entra uma maravilha dos investimentos, né? As pessoas dizem, Leandro, como é que eu vou fazer para não perder a renda depois que eu estiver vivendo de renda? Gente, naturalmente os ativos, a maioria dos fundos imobiliários corrigem a inflação, certo? Se não for a inflação, é o IGPM, algum outro indexador ali. E as ações também, porque as empresas, elas repassam o preço. Quando acontece inflação, a matéria-prima fica mais cara, o salário fica mais caro, a luz fica mais caro, os custos da empresa fica mais caro e ela repassa no final esse preço aí para o consumidor. Tudo fica mais caro. Se ela repassa, a gente tem aumento de receita, a gente tem aumento de lucro, vem para nós um dividendo mais gordo também. Então, a partir do momento que você investe em ativos reais, ações e fundos imobiliários, se aposentou, dificilmente você vai perder para a inflação, se você fizer uma carteira com bons ativos, tá? Vamos lá, o Alencar perguntou, o que seriam os juros sobre o capital próprio? Por que é melhor para as empresas? Alencar, juros sobre o capital próprio é uma possibilidade na legislação brasileira para que as empresas tenham uma certa redução de imposto a ser pago. Não é nem a empresa, o investidor, é o capital social, o capital próprio do negócio. Então, por exemplo, você vai abrir uma empresa, né? Uma empresa ela não nasce tendo dinheiro já, você vai ter que fazer uma injeção de um capital inicial ali. Então, quanto precisa? Ah, preciso aqui, Leandro, vou abrir uma padaria, preciso colocar R$100.000 na frente. Você colocou R$100.000, esse é seu capital próprio. Você pode receber juros sobre esse capital. Existe uma tabelinha ali, né, que eu não vou entrar nos detalhes, que isso aí já é mais parte de contabilidade, que tem um limite que você pode declarar como juros sobre esse capital. Agora, o que acontece, né? Por que é vantagem? Porque sobre o capital próprio, juros sobre o capital próprio, a gente paga ali 15% de imposto de renda. Mas as empresas maiores, pelo lucro real ali, elas pagam 34% de imposto de renda. Então veja bem, imagina que a empresa ela consegue transformar R$100.000, que seria lucro, se chegasse lá no final da DRE como lucro, a empresa teria que pagar 34% de imposto sobre esses 100 mil de lucro ali, certo? Agora, imagine que a empresa ela pode pegar uma parte desse lucro e antes de chegar lá no final, para calcular esses 34%, ela já distribui para o acionista e o acionista paga só 15%. Então, quando a gente recebe juros sobre capital próprio, a gente paga 15% de imposto de renda sobre ele, certo? Só que a gente evita de pagar dentro da empresa 34% de imposto de renda. Então, não diria nem que é uma vantagem para a empresa, mas é uma vantagem para o acionista poder fazer essa distribuição aí. Quando bate no limite, não tem mais o que fazer, o resto é dividendo mesmo, que a gente é isento, só que em contrapartida a empresa tem que pagar 34% em cima desse lucro e o que sobra vem para nós como dividendos. Então, teoricamente, seria muito melhor se não tivesse esse limite, porque as empresas distribuiriam 100% como juros sobre capital próprio e não mais como dividendos. E assim nós ganharemos bem mais, porque o imposto seria menor em cima desse resultado todo. Então, basicamente é isso, espero que tenha entendido. O Antônio perguntou, como analisar o PL e o EV/EBITDA? Antônio, vamos combinar assim, ó, eu não vou nem responder essa pergunta aqui, mas eu vou convidar você a entrar aqui ó, no meu canal no YouTube, tá? Entra lá, canal 500 Pratas, beleza? Você vai ver que aqui, ó, eu organizo aqui, né, na página inicial do meu canal, alguns vídeos que são mais assistidos e as playlists. A primeira playlist que está aqui, ó, Curso Indicadores Fundamentalista, que eu destrinchei o site Fundamentos, tá até o link dentro do próprio site Fundamentos, recomendando para que você assista a esse curso gratuito. São 5 aulas, tá? Veja que o primeiro aqui já está com 350 mil visualizações.
Fazem quase 3 anos que eu coloquei essas aulas lá, mas ainda são os vídeos mais assistidos do meu canal. É um curso que tem gente cobrando caro aí para ensinar você. E eu, modéstia à parte, né, pelo que os alunos dizem, tá bem melhor explicado aqui do que muitos cursos que cobram caro para você aprender, tá? Então vai aqui, ó, de graça, é só acessar aí, ó, faz as 5 aulas que eu tenho certeza que você vai aprender pra cacete. Gostou? Top! Aí depois você vem comigo e vamos continuar evoluindo no aprendizado dentro do curso da Estratégia 500 Pratas, que eu deixo sempre os links na descrição, beleza? Então tá, vamos lá. A próxima pergunta aqui, a Tereza perguntou, como os alunos são recepcionados na sua comunidade? Tereza, a partir do momento que você se inscreveu na nossa comunidade, você vai receber o e-mail com o link para você conseguir acessar o grupo, né? É tudo de forma automática, e isso é uma forma de segurança e ser justo com aqueles que estão pagando, né? Aqueles que não pagam, o robô exclui, quem está pagando certinho, o robô bota para dentro lá. Então, você chegou lá, você tem a opção, você tem a disponibilidade de você, um grupo de investidores que seguem a Estratégia 500 Pratas, o pessoal já está lá, a maioria já está bem preparado porque está mais tempo com a gente lá. E eu estou à disposição, né? O pessoal que trabalha comigo está à disposição lá também, sempre para responder e ajudar vocês. Então, você entrou lá, a própria comunidade já vai te blindar, porque você pode mandar as suas dúvidas, né? E se não fizer sentido, o pessoal vai ajudando. E eu leio 100% das mensagens. Quando eu vejo que o debate está indo legal, eu vou ali, né? Fico observando e deixo rolar. Quando eu vejo que alguém fala uma besteira, eu puxo para a linha de novo. Quando alguém me faz uma pergunta diretamente, eu vou lá e respondo. Então essa é a nossa interação, o pessoal junto comigo ali o tempo todo dentro da comunidade, que acontece lá no grupo do Telegram, tá? E eu deixo o link aqui na descrição também. Vamos lá. O Aldo perguntou assim, posso montar minha carteira só com ações ou é perigoso? Olha, Aldo, poder você pode, né, cara? E eu vejo que não é perigoso, você basta fazer a gestão de risco, escolher boas ações ali e tal. Não tem problema fazer isso, né? Agora, eu gosto da ideia de ter fundos imobiliários por conta daquela renda recorrente ali, né? São muito reloginho, né? E o fundo imobiliário é mais seguro, porque eu nunca vi um imóvel falir, né? E uma empresa pode falir. Então você acaba trazendo uma renda recorrente e também trazendo ali uma segurança extra para a sua carteira. Então, para mim, faz todo sentido ter fundos imobiliários também. Mas, fica a seu critério, né? O André perguntou assim, foquei minha carteira em dividendos sem me preocupar com as oscilações. Qual a sua dica? Perfeito, André, é isso mesmo. Se você foca em dividendos, não tem que se preocupar com oscilações. Se você foca em ganho de capital, as oscilações são importantes para você, tem que cuidar com elas. E daí você não tem que focar nos dividendos. Então, o problema é que às vezes as pessoas dizem, montei uma carteira focada em dividendos, Leandro. Aí cai 10% e vem perguntar, por que está caindo 10%? Porra, velho, você está investindo para quê? Para ter ganho de capital, para pegar oscilação ou para receber dividendos? Para receber dividendos. Então dane-se, cara, para de olhar a oscilação, não tem que olhar. A hora que você tiver dinheiro, aí sim, você abre, vai lá, olha, vê aquela que oscilou mais, está mais para trás e compra mais. Deu, fim de papo. Voltamos a conversar no próximo mês. Então é por aí que funciona. O Jader falou assim, assessor só me liga para empurrar bucha, devo mandar pastar? Cara, é aquela história, né? Assessor de investimento, você tem que cuidar, porque eu não gosto de generalizar, porque tem assessor de investimento bom, que realmente pode te ajudar, mas tem assessor de investimento que é isso aqui, né? Que é comissão, até porque a corretora é uma grande vitrine de produtos, tem produtos lá à venda e tem um vendedor que ganha comissão para vender aquilo ali, né? Então tem muito assessor que não deveria ser chamado de assessor, e sim de vendedor, que ele só vai te ligar para vender o produto, querer empurrar alguma coisa na tua carteira ali para ganhar comissão. Porém, a gente tem também assessores, temos excelentes assessores que podem te ajudar de várias outras formas, não sendo empurrando. A minha assessora de investimento, por exemplo, nunca me empurra nada, né? Simplesmente a gente conversa, às vezes debate um pouco sobre o mercado ali, e quando eu preciso fazer uma subscrição, às vezes ela vai lá, faz para mim, me ajuda, né? Enfim, ela sabe como que eu gerencio a minha carteira e no máximo fala, ó, Leandro, surgiu aqui uma nova modalidade e tal, dá uma estudada a hora que tu puder, né? Mas não fica empurrando não. Então, eu vejo assim que também temos assessores e assessores e temos investidores e investidores. Quando um assessor vê que você sabe o que está fazendo,
ele não vai te empurrar qualquer coisa, né? Ele tá ali, vai estar ali mais para te ajudar do que... E também se não tivesse o cara ficar enchendo o saco, não é assessor, é um vendedor, manda pastar, troca, porque a coisa mais fácil que tem é trocar de assessor. Se você tá falando da XP, né? Que é mais comum ter assessor lá enchendo o saco. Vamos lá. A Renata perguntou assim, posso investir no exterior sem falar nada de inglês? Ah, com certeza, Renata. Você não precisa, até porque é óbvio que tendo inglês facilita, né? Porque você vai enxergar aquele mercado, você vai estudar o que acontece lá, você vai respirar aquilo lá com mais facilidade. Agora, se você não tem nada, você tem que buscar meios para ter acesso, né? Então, por exemplo, mas é possível. Por exemplo, o site de RI, eles usam muito fornecer os dados em HTML. Aqui no Brasil não se usa isso, né? É no PDF. Como é em HTML, você consegue traduzir no Google Chrome ali, por exemplo. Pô, saiu o resultado trimestral da empresa. Você vai acessar direto na página deles. E o Google Chrome traduz, então você vai ler o resultado da empresa tudo em português, né? Então, para acompanhar a empresa, é super tranquilo. Talvez você vai sentir um pouquinho mais de falta do inglês quando você estiver estudando a empresa para entender melhor aquele negócio, porque daí vai ser um pouco mais difícil achar material só em português, né? Ou uma forma de traduzir. Mas é possível, tá? É possível você ser investidora lá fora sem saber nada de inglês. Inclusive, dentro do curso eu mostro isso. E eu fiz um manualzinho básico ali, ó. Você não precisa saber nada de inglês, mas isso aqui, se você saber, você vai ajudar. Então, eu fiz um dicionáriozinho financeiro ali para ajudar você nesse investimento no exterior, tá? O Leonardo perguntou assim, qual o setup da sua sala que grava os vídeos, tá? Qual o setup da sua sala que você grava os vídeos? Bom, Leonardo, eu tenho aqui na minha frente me gravando uma câmera Canon 7D Mark II, junto com uma lente Canon 24mm, tá? E eu tenho o notebook que recebe a imagem dessa câmera diretamente pelo software OBS, beleza? E ao meu lado aqui eu tenho uma tela que eu também jogo dentro do notebook, que alimenta que vai direto para o OBS. E eu tenho um microfone de lapela da Sony também, que está ligado numa mesinha de som, que... Deixa eu até puxar aqui para mostrar para você. Ó, essa mesinha de som aqui, beleza? Espero que não corte o som por eu mexer nela, às vezes dá uma interferência no cabo. Não, mas tá tudo ok, não cortou. Essa mesinha de som que também vai direto para o OBS. Então eu centralizo 3 entradas no OBS: a câmera, a tela e o microfone. E aqui eu vou gerenciando, né? Então, por exemplo, quando eu troco, simplesmente quero aqui mostrar a tela, depois eu volto aqui só para a câmera. Então eu não faço edição nos meus vídeos, né? Simplesmente tá tudo organizado aqui, o que eu preciso. E aí só dou start, finalizo ali e pronto, tá tudo certo, tá? Em questão de preço, né, varia muito se você quer montar um setup aí, mas um notebook como esse aqui custa em torno de uns 10 mil reais, é uma máquina boa, que serve para edição também. Essa câmera aqui, eu acho que nova, tá na faixa de uns 15 mil reais, a lente mais uns 1.000 reais. Essa mesinha de som não é caro, tá? Paguei, eu acho, 400 reais. Microfone aí, esse aqui deve estar uns 400 reais. Então, assim... Eu falo aqui de uns 30 mil reais, tá? O meu setup. E aí, é claro, né? Eu tenho um softbox que eu deixo aqui para entrar essa luz aqui, né? E basicamente é isso, tá? Vamos lá. A Marta perguntou assim, você não tem medo do mercado e nem da diminuição dos seus dividendos? Você foca seu tempo e medo onde na bolsa? Legal, Marta, boa pergunta. Então, eu não tenho medo do mercado, das oscilações de mercado, por um simples motivo, porque eu conheço a empresa que eu invisto. E as empresas, elas são o lastro do preço. Ou seja, uma empresa ela tá negociando a 50 hoje. E vamos dizer que o preço justo dela, né? Se você calculou aí, chegou no preço justo, é 50. Ela vai cair até 40, no máximo 35. Não tem como passar disso. Porque o mercado não é bobo. O mercado vai ver, pô, uma empresa que deveria valer 50 valendo 35, pera lá, vou comprar. E o mercado entra comprando. Então não deixa o preço cair mais que isso.
Da mesma forma que para subir muito, o valor da empresa tem que subir junto. O que é o valor da empresa? A empresa tem que dar mais lucro, fazer mais caixa, crescer patrimônio líquido, aumentar a receita, tudo isso para daí ela passar a valer mais, certo? Então, o preço de uma empresa ele negocia aqui, ó, travado próximo do valor de uma empresa. Isso me dá total conforto, porque eu conheço o valor das empresas que eu tenho em carteira. Então eu sei que se cai, não vai cair muito mais que aquilo, se sobe, não vai subir muito mais que aquilo. Eu sei que ela tem essa faixa para trabalhar e não vai passar muito disso. Logo, zero o meu medo de oscilação da bolsa. Por que tem que ter medo se eu sei que existe essa oscilação natural, mas que existem algumas barreiras aqui, certo? Outra coisa, diminuição dos dividendos. Gente, da onde que vem os dividendos? Te pergunto, Marta, da onde que vem os dividendos? Os dividendos vêm do lucro da ação. O que até eu acabei de explicar aqui anteriormente, né, do juros sobre capital próprio ali. O que sobrou vai para sua mão. Como é que faz para o dividendo crescer? O lucro tem que aumentar. Todos os meses, a empresa me fornece um relatório trimestral mostrando qual que é o lucro. Simplesmente eu vou acompanhando, se eu vejo que o lucro está diminuindo, eu vou rever se vale a pena eu ter essa empresa na carteira. Se eu vejo que o lucro está crescendo cada vez mais, de repente compensa até aumentar a minha exposição nessa empresa, comprar mais dela, né? Aumentar o percentual da minha carteira dentro dessa empresa. Então, eu tenho essas informações, eu vou acompanhando, logo não tem por que eu temer, certo? É assim que funciona. O Felipe perguntou, basicamente o que seria viver de renda com a bolsa? Já tentei day trade, opções, só levei ferro. Então, Felipe, é normal, eu vejo que existe um marketing muito agressivo em cima do day trade e opções, porque esse marketing é patrocinado pelas corretoras, né? O que mais dá dinheiro para a corretora hoje é investimento em opções e day trade. Então, naturalmente, eles vão forçar o marketing, eles vão contratar os influencers mais famosos e todo mundo para botar na sua cabeça que o bom mesmo é investir em day trade e opções. Mas não é. Não é porque as estatísticas mostram isso. Um percentual mínimo de quem entra nesse mundo de jogo, né, que eu já digo que isso é jogo, é jogatina, isso aí não é investimento. Um percentual mínimo consegue ganhar dinheiro, a grande maioria quebra, ou se não quebra, entra em burnout, né, entra em depressão, explode, fica louco, tá? Porque isso aí não é vida mesmo, né? Isso não tem absolutamente nada a ver com você comprar um pedaço de uma empresa e receber dividendos. Que é isso que a gente faz. É isso que eu falei bastante já nesse vídeo. Basicamente, você vai comprar um pedacinho de uma empresa, certo? Ao longo da sua vida, e essa empresa, quando vai distribuir dividendos, vai distribuir para você também proporcional ao pedaço que você tem. Imagina que não existisse bolsa de valores, mas você conhece lá o Zé da esquina que tem uma padaria lá, e o Zé diz assim, pô, Felipe, tô a fim de vender 10% da minha padaria, tá a fim de comprar? Aí você vai chegar e vai dizer, pô, Zé, qual é o lucro que dá aí mensalmente? O Zé vai dizer, cara, tá dando aí, sobrando uns 50 mil por mês. Se você comprar 10% da minha padaria, pô, 10% é seu desse lucro. Todo mês eu vou botar 5 mil na sua conta. Isso não tem nada a ver com day trade, com opções. Você ir lá e comprar um pedaço da padaria do Zé. E é isso que a gente faz na Bolsa de Valores. A única diferença é que a gente usa o mesmo ambiente que tem os doidos lá fazendo especulação, day trade e opções, a gente infelizmente tem que usar esse mesmo ambiente. E aí a gente vai lá e compra um pedacinho da padaria do seu Zé. É a mesma coisa. É isso que a gente faz. Então, por isso que eu digo, eu não sou investidor de bolsa, eu não sou do mercado financeiro. Eu simplesmente sou um cara que eu vou aqui na bolsa, compro um pedacinho do negócio e tchau, vou embora, não quero mais saber de vocês. Pelo amor de Deus, me deixa em paz. Agora daqui pra frente é eu e a minha empresinha aqui, só quero receber meus dividendos. Então não tem nada a ver com isso, o que a gente faz aqui. Aí o Alan perguntou assim, para começar do zero, FIIs seria o mais aconselhável? Olha, Alan, eu gosto de FIIs, cara, porque os FIIs eles são mais seguros, assim, né? Eles não quebram, vamos dizer. É muito raro. Cara, tem que ser muito ninja um gestor para conseguir quebrar um FII. É quase impossível ele fazer isso. Agora, não quer dizer que você não vá ter ações. Porque se você sabe escolher boas ações, se você aprendeu aqui com a gente, você pode montar uma excelente carteira de ações. Então não tem por que ter só fundos imobiliários. Agora, talvez seja um bom ponto de entrada aí, mas não precisa ter só fundos imobiliários não.
O Carlos perguntou, por que você prefere dividir a carteira entre ações e FIIs? Olha, um pouco por conta até do que eu respondi aqui para o Alan, né, Carlos? Porque olha só, um fundo imobiliário, ele não vai quebrar. É quase impossível ele quebrar. Mas ele também não vai dobrar o dividendo que ele vai te entregar em pouco tempo. Porque é igual um imóvel alugado, se você tem um apartamento, você bota alugado, você vai alugar por 1.000 hoje. Ano que vem, você vai ter que fazer um reajuste, ele vai para quanto? Vai para 1.100. Depois vai para 1.200, 1.300. Daqui a 10 anos, de repente, saiu de 1.000 e foi para 2.000, 2.500 o aluguel. Mas não vai ter saído de 1.000 e ido para 10 mil reais o aluguel. Não vai acontecer isso. Isso é uma característica dos imóveis. Fundo imobiliário é igualzinho. Agora, ações é diferente. Porque ações você pode estar recebendo R$1.000 de dividendo hoje, certo? E daqui a um ano a empresa não dá mais lucro e não tem mais nada para te distribuir. E pode estar fazendo dívida e daqui a pouco quebrou. Você perdeu o dividendo que recebeu, você perdeu tudo. Esse é o lado ruim da história. Toda história tem dois lados. Agora o lado bom. Você está recebendo R$1.000 por mês de dividendo dessa empresa. Mas daqui a 10 anos essa empresa deu tão certo que o seu patrimônio explodiu na mão dela e hoje ela te paga R$10.000 por mês de dividendo. Isso só é possível com ações. Então, diante disso que eu te falei aqui, para nós, a estratégia 500 pratas faz total sentido ter os dois. Beleza? O próximo aqui, o Tadeu. O Tadeu perguntou assim, o que acha da estratégia de investir 100% nos Estados Unidos? Olha, Tadeu, dá para você fazer isso, só que, cara, o problema é que não é fácil você achar boas pagadoras de dividendos lá fora. Porque o Brasil é o paraíso dos dividendos. Não à toa os gringos vêm investir aqui dentro. Então pensa nisso. O Renan perguntou, Leandro, PVP acima de 2 está caro, você compraria? Olha, depende do que você está falando, Renan. Se você está falando de fundo imobiliário, pô, é meio fora da realidade. Tanto que é quase impossível chegar em 2 o PVP de um fundo imobiliário. Porque você está pagando 2 vezes o valor daquele imóvel, né? Mesmo que compense muito os dividendos, já estaria meio que fora da realidade. Mas isso vai ser quase impossível chegar. Agora, ações, esquece isso. Porque quando você investe em ações, você compra fluxo de caixa futuro. Então, tem empresa que ela precisa ela tem um patrimônio líquido pequeno, até porque tem empresa que trabalha com capital de giro baixo, né? Trabalha com dívida com dinheiro de terceiros, trabalha com um pouco mais de dívida. Isso joga o valor patrimonial dela lá embaixo, mas ela gera caixa pra caramba. Então não faz sentido você pagar pelo valor patrimonial dessa empresa. Então é natural você encontrar empresas boas na bolsa, bem administrada, com PVP de 7, de 8, de 6 e, enfim, é um ponto que você pode olhar, mas você tem que fazer uma análise mais aprofundada para entender até que ponto aquele número faz sentido e se está de acordo com a realidade daquela empresa. Mas simplesmente comparar, tipo, eu tenho uma empresa aqui que está 2 e a outra está 8, cara, você vai levar ferro, porque é uma comparação errada, não se faz, tá? Então é mais ou menos por aí. A próxima aqui, a Fernanda perguntou, é verdade que após o seu curso ninguém mais precisa fazer nenhum outro curso? Então, Fernanda, é aquela história, depende qual é o seu objetivo, né? Se você quer trabalhar no mercado financeiro ou não. Agora, se o seu objetivo é ser um investidor, né? Uma investidora, você tem a sua profissão, simplesmente você quer alocar os seus recursos em empresas, em fundos imobiliários para gerar renda, o curso ele tem tudo que você precisa saber. Eu foquei em pegar do zero a pessoa que não sabe nada, vamos preparando e chega até o que você precisa saber de fato. Não precisa ir além daquilo. Conhecimento nunca é demais. Se você quer buscar mais, quer se especializar, se aprofundar, cara, não tem como dizer, chega de estudar. Não existe isso. Agora, se você me perguntar, só com o seu curso, eu consigo investir com segurança, montar uma boa carteira e gerar renda? 100%. E aí, é por isso que isso que você está perguntando é porque os alunos dizem. Vai no meu Instagram e olha os destaques lá, os comentários. Tá cheio de aluno dizendo isso. Pô, Leandro, fiz 1, 2, 3 cursos, não tinha segurança. Finalmente cheguei no seu e agora eu estou seguro para investir sozinho pro resto da vida sem precisar mais de dica. Então é isso, é os alunos falando, tá? A Bianca perguntou assim, a empresa estar listada no novo mercado é suficiente para saber
que tem boa governança? Não, Bianca. E um exemplo disso é a IRB, né? Uma empresa que era novo mercado e deu no que deu, né? Então, assim, a gente tem que estudar a empresa e conhecendo cada vez mais, né? Mas é por isso que a gente faz gestão de risco, que a gente nunca vai saber a surpresa que pode chegar lá na frente. Em qualquer ativo é assim, né? O Di perguntou, se um fundo vende um imóvel, tem que distribuir lucro? Sim, porque o fundo imobiliário, ele paga um valor no imóvel, quando ele vendeu tem lucro, né? Esse lucro é contabilmente registrado, ali vai para a DRE e o lucro tem que ser distribuído com o acionista, né? Com o cotista, então sim, tem que distribuir. Fulv perguntou, você aluga suas ações? Não, eu não alugo. Eu vejo que aluguel de ações é muito bom para aquelas ações mais voláteis, que o mercado acredita muito que vai cair, né, a cotação, então acaba valendo mais, assim, né, o aluguel dessas ações. Compensa o incômodo, né, de você ter que administrar isso, declarar imposto de renda. Como eu foco muito em ativo de qualidade, o mercado acredita mais que vai subir as ações por resto da vida do que cair. Então costuma não ter muito valor o aluguel dessas ações, né? Então eu tenho uma carteira, eu foco na qualidade e não preciso alugar essas ações porque acabam não compensando. E, cara, o que eu quero é paz, velho. Tudo que me dá trabalho, eu tô fugindo, eu quero é paz. Dá para ganhar um pouquinho ali? Ah, tudo bem, dá para ganhar um percentualzinho, mas a questão é, paga a minha hora? Não paga, certo? Não paga. Então eu vou fazer outra coisa, eu vou curtir a vida e não vou ficar me estressando com isso. Por isso eu não alugo. Ferraz perguntou, é verdade que nos últimos 10 anos o Ibovespa perdeu para a poupança? Ferraz, é verdade, mas você tem que cuidar uma coisa aqui. Quando a gente fala, tudo isso que eu falei aqui, em nenhum momento eu falo que eu invisto no Ibovespa. O Ibovespa é uma cesta com as ações mais negociadas e com maior valor de mercado ali, que são negociadas na Bolsa de Valores. Dentro disso eu tenho um monte de tranqueira e um monte de empresa boa. Eu tenho uma imagem aqui que mostra muito bem para você entender isso aqui, ó. O que eu estou querendo dizer. Olha só isso aqui. Essa linha preta aqui, ó, é o índice Ibovespa. O Ibovespa, como um todo, com as boas e as tranqueiras. Essa linha vermelha é o CDI. Eu tenho de 2006 até 2018 aqui. O CDI deu um baile no índice Ibovespa, certo? Deu um baile nas ações nesse período. E é por isso que tem tanta gente dizendo assim, invista na renda fixa, porque o Ibovespa perde para ações. Agora, o que é essa linha verde aqui? O que é isso? Olha só, nunca prejuízo. Esse aqui é um índice Ibovespa formado por empresas que nunca deram prejuízo. O que eu falei o tempo todo nesse vídeo aqui e o que eu falo o tempo todo desde que eu resolvi vir para a internet ensinar vocês a investirem? Não invista em empresas que dão prejuízo. Se fosse dessa forma, o meu Ibovespa aqui, o Ibovespa da Estratégia 500 Pratas, é esse verde aqui, ó. Tá melhor que o CDI ou não tá? Pronto, fim de papo. Então, o Ibovespa, sim, perdeu para o CDI. E é só por isso que eu não invisto, por exemplo, em BOVA11. Eu não invisto no Ibovespa. Eu invisto em boas empresas. Algumas delas compõem Ibovespa, outros não. Mas eu invisto em boas empresas. E dane-se o Ibovespa, dane-se a Bolsa de Valores. É só um mecanismo para eu acessar essas boas empresas. Meu nome é Leandro Cabral, esse aqui é o canal 500 Pratas, eu te vejo na próxima aula. Fui!